Salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e vocês estão no canal do Landerman XD. Hoje eu vou falar para vocês de um assunto bem diversificado que eu procuro sempre pesquisar aqui para vocês e trazer com exclusividade. Hoje eu vou falar para vocês aqui como que o PlayStation 5 se comporta em uma televisão de 1080p, uma televisão bem limitada que não tem nem HDR, que é o caso dessa aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Então eu pesquisei um pouquinho esse assunto para trazer para vocês e hoje a gente vai ver aqui o que acontece, né, quando você liga, porque tem muita gente que fala, pô, eu quero comprar aí um PlayStation 4 Pro, eu quero comprar aí um PlayStation 5, mas eu não vou ter dinheiro aí para comprar uma televisão 4K, né? Será que vai funcionar direitinho no meu televisor humilde e simples 1080? Sim, amigo, funciona tudo, tá? E eu vou mostrar depois essa câmera filmando diretamente a tela do televisor pra gente ver detalhes aqui como o Ray Tracing, por exemplo, como que o Ray Tracing é transmitido nessa televisãozinha e mais detalhes, tá? O que a gente vai entender aqui é o seguinte, eu vou entender que se você já deixou o like aí, já se inscreveu, já compartilhou o vídeo, que é de boa ajuda, tá? Então faz isso aí pra gente, beleza? Bom, o que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte, tem vários televisores no mercado, televisores de entrada, televisores 4K, e o PlayStation 5 ele tá com a sua tecnologia atual, assim, dos televisores, tá bem centralizada com os televisores. Por exemplo, se você for jogar num televisor aí igual este, que é de 1080p, ele vai se limitar à resolução, obviamente, de 1080p. E, consequentemente, a maioria desses televisores de entrada 1080p, eles são aí nativos 60 Hz. Ou seja, se você tiver um jogo rodando acima de 60 FPS, o seu televisor não vai ser capaz de acompanhar essa velocidade de quadros aí que vai se modular do PlayStation 5, tá? Então se tiver um jogo aí que é acima de 60 Hz, aí 120 FPS, por exemplo, a televisão não vai suportar essa taxa aí de frames por segundo, tá? Então é o caso dessa minha televisão, por exemplo, HDR, ela não tem HDR, então o PlayStation 5 não vai transmitir HDR para ela. E o Ray Tracing, eu vou demonstrar para vocês aqui o Ray Tracing jogando o Spider-Man Miles Morales, que ele é um jogo atual, da atual geração, ele tem Ray Tracing, ele tem compatibilidade com 4K, entendeu? Ele tem um modo gráfico que você deixa os gráficos bem mais bonitos, vamos ver como que vai ficar nesse televisor, mas é lógico, né, com um limite aí de resolução a 1080, a 60 quadros por segundo, mas o Miles Morales também não ultrapassa disso, então sobre isso está de bom tamanho. Mas será que o Ray Tracing, essa televisão é capaz de transmitir? Sim, amigos, o Ray Tracing, lembrando para vocês aí que não entende muito sobre o a respeito, o Ray Tracing é um sistema gráfico, né? Uma melhoria gráfica que você vai ver, por exemplo, os reflexos dentro do jogo, vai ficar altamente detalhado em tempo real o reflexo, a iluminação também, praticamente eu vou falar para vocês em tempo real, porque assim, não é algo programado, né? O Ray Tracing não vai ser aquela coisa programada que não existia, vai ser altamente natural o efeito do Ray Tracing, a iluminação, os reflexos, e como é um upgrade gráfico, a televisão sim, as televisores antigos são capazes sim de reproduzir o Ray Tracing, entendeu? Agora o televisor 1080, o que ele vai ficar ali deixando a desejar? Justamente na resolução, não vai ser compatível com 4K e, igual eu falei para vocês, a maioria desses televisores antigos são 60 Hz, então eles limitam aí os quadros. Por exemplo, se tiver um jogo rodando a 120 FPS, seu televisor não vai dar conta, tá? Mas em conta de comparação aí gráfica, por exemplo, se tiver um patch que melhora os gráficos do jogo, assim, incluindo resolução e texturas do jogo, por exemplo, Ray Tracing, sim, o televisor ele vai ser compatível para mostrar esses gráficos para vocês. E é o que a gente vai testar, tá? Aqui dentro, deixa eu até mexer aqui para voltar aqui a telinha do fundo, né, do Miles Morales. O que a gente vai ver aqui é o seguinte, tem 3 modos pra gente utilizar aqui o jogo no PlayStation 5. Tem um modo gráfico, né, que deixa o desempenho do gráfico impecável. Tem um modo de Ray Tracing que roda a 60 FPS e tem um modo desempenho que roda a 60 FPS com a qualidade melhor, mas aí fica sem aquele pack gráfico, fica sem Ray Tracing. Então a gente vai testar tudo isso nesse televisor 1080p full requinha que a gente aqui tem aqui de 32 polegadas que não tem nem HDR. Então vamos ver aqui agora essa comparaçãozinha e tamo junto. Bom, amigos, aqui já estamos dentro do jogo do Miles Morales. Eu tentei focalizar a câmera aí o mais central aí para vocês perto do meu televisor, né, que é um televisor da LG.
como eu falei para vocês, é 1080 pixels, não tem nem HDR, tá? Mas os gráficos aqui do Miles Morales são muito bons. O modo de jogo que a gente está jogando agora no momento, ó, vou mostrar aqui para vocês em configurações, ó, a gente vai em imagem, é esse aqui, ó, o modo desempenho. O modo desempenho, igual eu falei para vocês, ele é um modo que você joga a 60 quadros por segundo e ele não tem o Ray Tracing e também não tem 4K, entendeu? Então a resolução dele, ele vai ficar meio que dinâmica, vai ficar dinâmica a resolução, mas não vai chegar acho que nem a 4K, mas ele fica com prioridade nos 60 quadros, entendeu? Igual eu falei para vocês, como esse televisor aqui é um televisor antigo e ele é nativo 60 Hz, então ele é compatível com 60 quadros por segundo. Ó. Você pode ver que o jogo, né, ele tá rodando a 60 FPS, tá vendo? Ó? Tá bem leve. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui as esquivas, por exemplo, do Homem-Aranha, ó. Tá bem fluido, bem leve. É isso que eu tenho para mostrar para vocês no momento, tá? É referente aos gráficos, os gráficos estão bons, tá? Porque igual eu falei para vocês, esse televisor aqui, geralmente eu dou até preferência para jogar com 60 quadros, né, por FPS. Por quê? Porque se eu colocar um modo, por exemplo, gráfico de 4K, para mim não vai ter utilidade, porque eu tô conectado num televisor de 1080. Então, se você, nessas definições aqui, eu preferiria jogar assim, ó, 60 quadros por segundo e com a resolução dinâmica, né? Porque meu televisor não vai alcançar aí os 4K. Então, só para mostrar aqui para vocês, tá? Agora, referente ao Ray Tracing, tá? Aí já muda, porque, ó, a gente vai aqui nessas partes espelhadas, ó, não tem o Ray Tracing, tá vendo? Ó, o reflexo do Miles, ó, tá morto, tá? Deixa eu ver num local aqui que a gente vai conseguir depois voltar para ele para mostrar para vocês, ó. Vou vir nessa área espelhada aqui, ó, tá vendo, ó? Tá meio suada, tal, tá refletindo uma rua lá que não tem nada a ver do outro lado praticamente, ó. A gente tá de frente aqui para um prédio e, ó, tá vendo, ó? Tá refletindo uma rua lá nesse vidro, então aqui não tá com o Ray Tracing ativado, tá? Esse reflexo aqui é um reflexo programado. Então o meu televisor ele é compatível para mostrar isso, tá? Porque igual eu falei para vocês, o Ray Tracing é um upgrade gráfico, tá? Não tem nada a ver com resolução, com HDR, com hertz, com frames. Então aqui agora a gente vai mudar, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar esse local salvo aqui. Vou deixar esse ponto salvo aqui para a gente tentar voltar. Ó, agora a gente vai mudar. Vou lá em configurações, imagem. Deixa eu tentar dar um foco aqui para mostrar para vocês, ó. E agora eu vou colocar aqui no modo de desempenho, né, com o Ray Tracing ativado. Então ele vai continuar aí me oferecendo 60 quadros por segundo e vai ficar com o Ray Tracing ativado, tá? Para ativar a gente vai ter que reiniciar o jogo, ele dá um bootzinho, né, para reiniciar. E agora sim, ó, ele continua aqui com 60 FPS, tá? Ó, continua com a fluidez bem rápida, só que agora a gente vai notar que vamos ter aí uma melhoria gráfica, que é o Ray Tracing, tá? Ray Tracing ele vai melhorar aqui a iluminação, ó. A iluminação ela fica real, tá? Fica sendo feita, realizada em tempo real. E os reflexos, como sombra e tudo, vai ficar mostrando, ó, tá vendo? É o mesmo local, mas olha a diferença, tá? Tô com o Spider lá sendo refletido, ó, e o que a gente vê lá atrás, ó, é os carros e o prédio tá sendo refletido aqui com fidelidade aqui nesse espelho e nesse vidro, tá bom? Deixa eu ir lá naquela área lá que a gente tinha mostrado, que eu acho que é essa mesmo, é o mesmo espelho, tá, ó, tá vendo? Pode ver que ele tá até meio congelado por causa do frio do game, mas ó... Então, com essa experiência aqui, fica bem fácil de você entender que qualquer televisão é compatível com o Ray Tracing, né? Que o Ray Tracing é um modo gráfico que aplica no jogo. Então tá aí, ó. Iluminação, tudo muito bonita. Ó, o chão refletindo, tá, ó. Os faróis dos carros batendo no chão, ó. Você pode ver que tem um aumento da iluminação também. A iluminação fica bem mais forte. Eu, nesse televisor de 1080, esse aqui é o modo que eu prefiro jogar, tá? Por quê? Porque me oferece 60 quadros e eu tenho também o desempenho do Ray Tracing aprimorado, aqui aplicado, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o outro modo que a gente vai selecionar aqui, que é um modo que a gente vai priorizar os gráficos. Vou colocar aqui o modo de imagem, dar um foco aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que gravar com a câmera, né? Porque senão não dá para vocês se identificar que eu estou gravando aqui do televisor.
Agora eu vou colocar o modo fidelidade, ó. O modo fidelidade ele vai diminuir os quadros para 30 quadros por segundo do FPS, só que ele vai ter o Ray Trace e os gráficos vai ficar em 4K, tá bom? A resolução vai ficar 4K. Então vai pedir aqui para reiniciar mais uma vez. E tá aqui, amigos. Agora aqui é o X da questão, ó. Tá vendo? Meu televisor ele não é compatível aí com 4K porque ele é 1080. Aqui a gente já teve a queda dos frames, né? A gente já percebe aí, ó. Tá vendo? A animação do Spider aí ficou bem mais lenta, né? Não ficou tão agradável igual nas duas primeiras configurações que eu mostrei pra vocês, tá? A gente percebe isso, que o jogo ele fica meio que mais pesado, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar aqui a câmera com ele de pé pra gente girar, ó. Vocês percebam, depois eu deixo até no final do vídeo aí o com 60 quadros e com esse aqui, ó, a 30, né? Pra vocês verem a diferença, tá? Vou dar uns pulinhos aqui para a direita, para a esquerda, que é para depois a gente deixar esse vídeo aqui comparativo. Ó, temos o Ray Trace, né, porque foi aplicado o modo gráfico, né, então temos aí Ray Trace, mas como o videogame ele tá mandando resolução 4K, mesmo o meu televisor não sendo compatível, então a gente vai ter o Ray Trace a 30 FPS. Então esse aqui é um modo que, por exemplo, para mim não é vantagem jogar nesse televisor 1080. Tá bom? Então é isso aí, para a gente concluir o vídeo, o que eu queria trazer para vocês é isso. Ó. Se você tem um televisor 1080p e vai comprar o PlayStation 5, pode ficar sossegado, que você vai conseguir jogar aí, ó, com a qualidade, com Ray Trace. A maioria dos jogos eu acho que vai sair com esse desempenho aqui do Miles Morales, viu? Você vai poder configurar lá para jogar a 1080, né, ou então com a resolução dinâmica, a 60 FPS e com Ray Trace. Agora, se você futuramente for comprar uma televisão 4K, saiba que quando você for colocar o desempenho total dos gráficos para jogar com Ray Trace, vai ser diminuído aí para 30 FPS, tá? Então o televisor aqui antigo, tá? A única coisa que ele não vai ter mesmo aí é a disponibilidade maior aí dos hertz, né? Jogar a 120 FPS, por exemplo, e também ele não vai ter aí a disposição dos 4K, mas de resto, amigos, ó, é a mesma coisa, tá vendo, ó? O gráfico é o mesmo, pack gráfico, ó. Isso não tem diferença nenhuma. Tá? Diferença de pack gráfico. E é o que eu falo para vocês, dependendo do tamanho do televisor, você vai jogar aí a 1080, você não vai nem perceber muito a resolução. Agora, se você for jogar num televisor aí, por exemplo, de 55 polegadas, com os gráficos a 1080, aí sim vai dar uma bela diferença. Quanto maior a tela do televisor, tem que melhor ser a resolução, tá? Agora, se o televisor aí, seu monitor for de 24 polegadas, for de 21 polegadas, a TV for 32 polegadas, cara, tá de bom tamanho, dá pra jogar sim, 1080, com o Ray Trace ativado, com 60 FPS, que está de bom tamanho, tá? Inclusive, isso aqui é a resolução que eu uso nesse televisor. Lembrando vocês que eu também tenho um televisor 4K da LG aqui, com HDR10 e tal, e dá pra gente configurar aí, deixar os gráficos no máximo também. Se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu trago o PlayStation 5, o segundo vídeo, né, eu vou trazer PlayStation 5 sendo ligado no televisor 4K, com HDR10, tudo ligado no máximo, tá? Trabalhando a 120 Hz, que é pra gente ver como que se comporta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo completamente diferenciado, que eu estudo conteúdo para trazer aqui para vocês no canal. Dá essa forcinha pra gente, deixando um like, compartilhando aí nas suas redes sociais e se inscrevendo se for novo por aqui. Vou ficando por aqui, um abração a todos, Landerman XD, fui!